amiga Júlia, o que você fez essa semana? Ei, Bia, tudo bem? Nesse final de semana eu fiz bastante coisa, sabia? Fui na praia, vi bastante filme, mas eu acho que o meu favorito foi O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe ele tem como diretor o Mark Osborne e foi lançado em 20 de agosto de 2015. Tem bastantes personagens, sabe? Bastantes mesmo. Mas os meus favoritos foram o aviador, a Rosa, a mãe, a filha e a raposa. Eu gosto bastante, né? Mas ok. Então, ele não é só um filme comum, sabe? Por isso que eu gostei. Eles tiveram prêmios como o de melhor curta-metragem e longa-metragem, né? Na curta. E de melhor animação. É porque é bem boa mesmo. Se você quiser saber mais, é só assistir O Pequeno Príncipe. E aí, galera? Mas não para só por aí. No filme, a gente possui vários personagens. Mas se eu fosse falar de todos aqui, acho que daria bastante tempo. E pode ser um pouco cansativo para quem assiste. Vamos então abordar os principais. Como principais, a gente tem o aviador. E o aviador costuma ser uma pessoa sonhadora, criativa e, de certo ponto, um pouco louca. Mas vai depender do ponto de vista da pessoa. Também temos a mãe. A mãe, ela é um pouco montona, sabe? Como podemos ver no primeiro take do filme, ela costuma organizar demais, ou talvez ser um pouco controladora. Vai do ponto de vista da pessoa também. A filha também conta, mas ela é um pouco mais sonhadora. Talvez por isso, assistindo o filme, você entenda porque ela se dê tão bem com o aviador. É isso, gente. Vocês conseguem saber mais sobre a personalidade assistindo o filme. Bom, agora iremos falar um pouco sobre a história do filme. O filme começa na escola onde que a menina foi levada pela mãe para fazer um teste, uma escola de alto renome, que sempre foi o sonho da mãe. Por esse ser o sonho da mãe, ela sempre sofreu uma grande pressão a infância inteira, e acaba que essa pressão afeta muito a menina. No meio da entrevista, o professor que está lá no teste, ele faz uma pergunta para ela, só que ela já tinha decorado uma pergunta que a mãe dela tinha feito. Mas por conta da pressão, parece que ela ligou o automático e responde a pergunta toda errada. Após a mãe perceber que ela respondeu a pergunta toda errada, a mãe no fundo da sala começa a fazer sinais para ela parar. E isso causa uma pressão e uma ansiedade muito grande na menina, fazendo com que ela desmaie. Eu tenho consciência de que... Obrigada. Após ela desmaiar, ela foi retirada do teste, na cadeira de rodas e levada até o estacionamento no carro junto com a mãe. Já no carro, a mãe dela fala com elas que elas vão ter que ativar o plano B. Só que a mãe dela não tem tantas condições para ativar esse plano B, mas acaba que a mãe dela tem toda uma estratégia para essa menina já entrar na escola. E acaba que ela dá um jeito de praticar o plano B, que é comprar uma casa no mesmo bairro que a escola. Por ser um bairro um tanto quanto de gente rica, acaba sendo um pouco cara, mas do lado dessa casa morava um velhinho que vocês vão entender no decorrer da história porque esse velhinho morava lá. Assim que elas terminaram de fazer a mudança e botar todas as caixas para dentro de casa, a mãe dela já apresenta para ela o plano de vida, que é tudo que ela precisa fazer para se tornar uma adulta excepcional e entrar na escola, conseguir ingressar na escola até o final do verão. I call it your life plan. Life plan? Everything's here. The minute of the hour of the day of the week of the month of the year, the year. No outro dia, quando a mãe sai para trabalhar, ela já começa a fazer tudo que tá lá na planilha da mãe, para ela se tornar uma adulta excepcional, Só que no meio desse processo, ao decorrer do dia, acontece um acidente, que cai uma hélice de avião na parede dela. Nisso que cai a hélice de avião na parede dela, ela liga para a polícia, e a polícia vai até a casa do vizinho dela, que era um senhor de idade, um senhor aviador, O policial não pode prender o senhor por ele ser de idade, Então o senhor vai lá dentro e pega um pote cheio de moeda, um vidro cheio de moeda, e dá pra menininha pra arcar com os custos do concerto.
Na noite, quando a mãe dela chega, ela explica tudo pra mãe que tinha acontecido. E a mãe dela pede pra ela deixar o senhor de lado, não dar bola pro senhor, porque ela acha que o senhor é doido. E manda ela ir pro quarto pra continuar as suas tarefas que ela não conseguiu realizar durante a tarde por conta dessa confusão. Quando ela tá realizando as suas tarefas, ela deixa a janela do quarto dela aberta. Então, do outro lado do muro, no segundo andar da casa dele, o senhor joga um aviãozinho de papel pra ela, contando a história dele, que é a história que aí começa ele contar pra ela a história do Pequeno Príncipe. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que tinha necessidade de um amigo. Ela lê um pouco, fica interessada, mas ela acaba amassando e jogando no lixo. E ela vai dormir. No outro dia, cedo, ela começa a separar as moedas por um papelzinho, um rolinho de papel que tinha o número da moeda e quantas moedas cabia lá dentro. Só que ela acaba furando o dedo no meio das moedas, né? Aí ela começa a espalhar as moedas por cima da mesa pra saber o que tinha furado o dedo dela. Ela acha a espada pequenininha do Pequeno Príncipe, né? No meio das coisas. Aí ela começa a espalhar as moedas e vê o Pequeno Príncipe, a raposa, a rosa, os bonequinhos. E ela acaba ficando curiosa. E assim que ela percebe que os bonecos são o mesmo da história, que o senhor havia jogado na janela dela, ela corre no quarto dela pra pegar a história e ela começa a ler. Aí em si começa a contar a história do aviador com o Pequeno Príncipe. Assim que ela começa a ler a história dele e do Pequeno Príncipe, ela lê também aquela parte que é super importante no livro e no filme, que ele pede pro aviador desenhar um carneiro, só que aí ele desenha um bode, desenha o outro carneiro errado, e por fim ele desenha uma caixa, que aquele é o carneiro do Pequeno Príncipe. Desenha-me um carneiro. Por favor, desenha-me um carneiro. Desenha-me um carneiro. Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Desenhar? Eu não sei desenhar. Não tem importância. O primeiro carneiro que eu desenhei era muito doente. E o segundo também não foi do seu agrado. Bem vês que não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres. E esse aqui era... Muito velho. Quero um carneiro que viva muito tempo. Então eu desenhei isto. Após ela terminar de ler a história, ela pega o aviãozinho, né, faz o aviãozinho novamente e vai entregar pro senhor. Aí ela passa na parte da cerca, né, que foi quebrada pela hélice, e quando ela se aproxima para devolver o papel para ele, ela vê ele consertando o avião, né, o avião que a hélice tinha saído, e ela, quando vai devolver para ele, ela acaba chegando um pouco para trás e esbarrando numa roda que fez ativar o balão. Aí nisso que ela caiu pra trás, aí ele falou assim, e ela já tava levantando pra sair, né, meio que correndo, aí ele fala assim, ah, espera. Aí o balão cai por cima deles dois, e a partir daí eles começam a ser amigos. A garotinha começa a desobedecer as regras de sua mãe e se encontra com o piloto para ele contar mais sobre as histórias. Logo após, a mãe da garotinha acaba descobrindo que ela não estava seguindo suas ordens, e a garotinha acaba voltando para a mesma rotina de sempre. A garotinha, cansada do que fazia, volta para a casa do piloto procurando respostas e o restante da história, mas acaba descobrindo que o Pequeno Príncipe não volta para o planeta dele e se revolta com o final de sua história e se afasta do piloto. Dias depois, o piloto vai para o hospital e, triste, a garotinha vai até a casa dele e tem a ideia de pilotar o avião a fim de encontrar o Pequeno Príncipe. E o resto dessa história você só vai saber assistindo o filme. Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui com um convidado ilustre, nosso professor
Se apresente. Klinger. Então, Klinger, a gente está fazendo um trabalho sobre O Pequeno Príncipe. Você já leu ou já viu a obra? Fala um pouco. Sim, já li o livro, né, e também vi o filme. Acho que é uma obra muito importante, ela reforçou alguns traços do existencialismo filosófico, né, quando ela traz à baila algumas discussões existenciais, né? Então a pessoa reflete sobre sua própria vida, sobre o sentido de gostar de outras pessoas. Então acho que é uma obra muito importante no campo da literatura que tem influência na filosofia. Qual que é o seu personagem favorito dessa obra? A Raposa, com certeza. A Raposa? Por quê? Dê um detalhe sobre a Raposa. Eu acho que ela acaba motivando o Pequeno Príncipe a pensar sobre si mesmo, sobre o sentido de gostar, que gostar não é deter o poder sobre a pessoa. Então acho que essas informações que ela traz são muito importantes. Obrigada, professor, pela sua participação, foi muito importante pra gente. Tchau, pessoal, um abraço. A gente tem a Raposa, o astronauta. E no fim ele desenha um tijolo e o... Um tijolo. Peraí que eu não sei. Ele está na escola. Que porra é essa, Chico? Tem como diretor? Ação. E não para por aí, tá, galera? Entrevistando Klinger. Do pó de moeda, né? Falando de moeda. A garota pode ser um pouco, talvez, Ação. O que você fez esse final de semana? Mas ele traz uma mensagem boa para a humanidade. Now the world don't move to the beat of just one drum, but that'd be right for you. May not be right for some.